Olá, hoje é segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Eu sou Leila Andruweit e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Centenas de pessoas são detidas em Berlim em protestos não autorizados contra restrições. A Alemanha começa a exigir teste negativo a viajantes não vacinados. Apoiadores de Bolsonaro protestam a favor do voto impresso. Milhares de pessoas saíram às ruas de Berlim neste domingo para protestar contra medidas de restrição impostas para combater a pandemia de Covid-19. Os atos ocorreram mesmo após terem sido proibidos pelas autoridades da capital alemã devido ao risco de aumento das infecções, sobretudo com a variante Delta. A polícia de Berlim mobilizou mais de 2.000 policiais para impedir a realização dos atos. Manifestantes tentaram romper o cordão policial. Os agentes usaram gás lacrimogênio, cacetetes e força física. Cerca de 600 pessoas foram presas ou detidas temporariamente para obtenção de dados pessoais. Ao todo, a Justiça confirmou a proibição de 17 manifestações convocadas para este domingo, a maioria organizada por negacionistas. Uma delas era do movimento Querdenken e contava com 22.500 inscritos. A Alemanha começou a exigir, a partir deste domingo, teste negativo de Covid-19 a todos os viajantes não vacinados contra a Covid-19. A medida visa conter a propagação da variante Delta do coronavírus em um momento em que os alemães começam a voltar das férias de verão. Em algumas regiões, como na fronteira com a Áustria, se formaram longas filas. A exigência se aplica a todos os maiores de 12 anos que não possam comprovar estarem completamente imunizados. Até então, a testagem só era exigida a quem chegasse ao país de avião. Agora se estende também aos viajantes de carro, trem ou navio. Quem não tiver um teste negativo pode ter que entrar em quarentena e pagar multas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas de várias cidades neste domingo para protestar em defesa do voto impresso. Atos foram registrados em Brasília e em pelo menos 20 capitais. Os protestos ocorreram uma semana após manifestações em massa a favor do impeachment de Bolsonaro. O presidente não compareceu pessoalmente às manifestações, mas discursou por videochamada durante alguns atos, com mensagens transmitidas pelo sistema de som. Nos discursos, Bolsonaro voltou a ameaçar a realização das eleições de 2022, caso a demanda do voto impresso não seja atendida. Na quinta-feira, em uma transmissão ao vivo na internet, Bolsonaro admitiu que não tem provas de fraudes contra a urna eletrônica. A transmissão se estendeu por mais de 2 horas e o presidente apresentou uma série de teorias e vídeos falsos que já haviam sido amplamente desmentidos. Críticos apontam que Bolsonaro semeia dúvidas sobre o processo eleitoral para abrir o caminho para não aceitar o resultado do pleito presidencial caso seja derrotado. 2 promessas de medalhas para o Brasil não se concretizaram na manhã desta segunda-feira em Tóquio. Arthur Zanetti, que já havia levado o ouro em Londres e a prata no Rio, dessa vez ficou fora do pódio na final das argolas da ginástica artística. Rebeca Andrade também não subiu ao pódio na disputa do solo. Mesmo assim, ela segue fazendo história em Tóquio. Depois de conquistar a primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina do Brasil, com a prata na prova individual geral, neste domingo ela levou o ouro no salto. Com o pódio inédito, ela se tornou a primeira mulher brasileira a levar 2 medalhas numa mesma edição dos Jogos Olímpicos. O fim de semana ainda teve outras 2 medalhas para o Brasil. Luísa Stefani e Laura Pigossi conquistaram o bronze, a primeira medalha brasileira em disputas de tênis nos Jogos Olímpicos. Na natação, Bruno Fratos levou o bronze nos 50 metros livres, conquistando sua primeira medalha olímpica após chegar muito perto do pódio nos Jogos de Londres e do Rio. No boxe, Herbert Souza venceu nas quartas de final um lutador do Cazaquistão na modalidade até 75 quilos e garantiu no mínimo o bronze. Se vencer a semifinal na quinta-feira, o boxeador disputará a medalha de ouro. Quase 6 anos após um incêndio que destruiu suas instalações, o Museu da Língua Portuguesa reabriu neste sábado na Estação da Luz, em São Paulo.
A cerimônia contou com a presença do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, do presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, dos ex-presidentes brasileiros Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, do governador do estado de São Paulo, João Dória, e de outras autoridades. O presidente Jair Bolsonaro não esteve presente. Na data, ele participou de uma motociata em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Para a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, foram investidos 85 milhões de reais, doados em grande parte por um grupo de empresas parceiras. Inaugurado originalmente em 2006, o museu é um dos primeiros do mundo totalmente dedicado a um idioma. Mais notícias você confere no fim da tarde, na segunda edição do Boletim da DW.